Bom dia, galera! Com ótimas notícias. Ó, eu tô começando esse vídeo no meio dessa bagunça pra mostrar pra vocês que sim, ainda estamos em reforma, mas muita coisa já adiantou. A gente simplesmente desistiu, não vamos cobrir aqui e fizemos uma portinha pra isolar a poeira que vai chegar. E vou abrir aqui pra vocês pra mostrar uma coisa muito legal, que é o que? A gente começou a fechar o nosso teto. Olha que coisa mais bonita, dá pra vocês verem aqui em cima. Dona Era tá aqui como sempre. E olha, pessoal, a gente já começou a fechar, a gente já colocou as luminárias, então eu vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Ai, eu tô muito feliz, eu tô extremamente feliz. Esse quarto ficou muito claro, era exatamente do jeito que eu queria. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o forro. E pra isso eu preciso virar a câmera. Então aqui, pessoal, a gente já começou a fechar, já colocamos as lâmpadas. Então aqui nesse quarto, no total, serão 5 lâmpadas claras, né, branca. E a gente vai colocar também aqui no corredorzinho a lâmpada branca quente. Mas olha como tá ficando bom. Vocês conseguem acreditar que esse quarto estava tomado de coisas e agora a gente está começando a dar forma? Os espelhinhos aqui, ó, tudo certo, coisa mais linda, gente. Isso daqui, esse ferro, é usado para fazer o apoio, né? A guia deles. Não sei explicar, mas eu vou mostrar para vocês no outro quarto. Então aqui são 5. Eu não vou conseguir chegar muito longe, ó. Viu? 5 lâmpadas. E aqui a gente vai fazer um corredorzinho de lâmpada amarela. Por qual motivo? Lembra que eu falei pra vocês que bem aqui, ó, a gente vai colocar um sofá. Aí eu vou colocar aqui uma estante e aqui vai ser uma televisão. Então ali vai ficar tipo uma arinha, sabe? Uma antessala. E o quarto vem aqui, os nossos guarda-roupas vão vir aqui. E, gente, eu escolhi guarda-roupas lindos, maravilhosos. Ai, eu tô muito animada. Aqui ainda tá toda a bagunça, como vocês podem ver. Não mexemos nesse quarto ainda, porque tá funcionando como se fosse um depósito. E aqui a gente já começou a fechar também, ó. Não temos lâmpadas ainda, porque precisa cortar. Mas basicamente nesse quarto vão ser 3 lâmpadas principais. Uma central branca e 2 laterais amarelinhas. Como aqui vai ser um quarto, ou do nenê, ou um quarto de visitas, né? A gente ainda não sabe, porque a casa, como vocês podem perceber, ó, eu tenho esse quarto, então um quarto, o segundo quarto e o terceiro quarto. O nosso quarto a gente vai acabar utilizando mais, né? Então a intenção aqui é ter bastante lâmpada, porque eu quero colocar uma penteadeira, sabe? Fazer um espacinho mesmo. Um quarto é muito grande, gente, olha isso. E a ideia é que esse daqui seja um quarto de visitas, né? Quarto de hóspede. Principalmente porque a gente tem família fora. Então a chance da gente trazer alguém pra passar os dias em casa é muito alta. Então a gente realmente vai montar um quarto de hóspede com armarinho, caminha, sabe? Uma mesinha, pra ser um quarto mesmo funcional pra quem vier aqui pra casa. Nosso banheiro, que ainda não tá arrumado. E a ideia é que esse quarto seja, desde o primeiro momento, né, do dia 0, esse quarto, ele tá projetado pra ser o quarto do nosso futuro bebê, que se Deus quiser vai chegar aí em breve, né? Então o que a gente vai fazer é deixar aqui bem arrumadinho. E aí quando a gente, né, tiver um nenê, a gente pinta certinho. Mas ele já vai ficar com a cor base pronta do restante da casa. Vou virar pra vocês aqui a câmera. Então, como eu tava falando pra vocês, a ideia é que aquele primeiro quarto, por ser mais próximo do restante da casa, da sala, da cozinha, do escritório, é que realmente seja o quarto do bebê. Então a ideia é que a gente pinte a base das cores, vai ser a mesma cor dessa parede, do restante da casa, do corredor, né?
Eu nem mostrei pra vocês, mas o corredor a gente também vai fechar. E o corredor a gente optou por fazer todas as lâmpadas amarelas, quente. Porque vai ficar muito bonito lá, gente, vocês não têm noção. Tá assim, ó, o projeto tá a coisa mais perfeita. É assim, a realização de um sonho, né? É realmente a realização do sonho. Então, realmente o projeto tá lindo, tá a coisa mais perfeita do mundo. E a ideia, então, é que a gente deixe lá a criança para poder ficar mais perto de onde a gente tá habitando, né? Eu vou estar mais perto do escritório. Se eu estiver fazendo uma comida, também tô mais perto. Então, a ideia é que realmente esse quarto seja o quarto do bebê. Até porque a gente tá perto de tudo, gente, ó. Minha lavanderia, perto do banheiro, perto da sala, então tá perto de tudo. Vai ser muito mais fácil. A minha porta improvisada. E aqui, gente, o telhado que ainda não fechou, caixa d'água. E olha, a minha vida tem sido extremamente corrida. A gente não conseguiu ainda organizar muitas coisas. Mas se vocês repararem, a gente já diminuiu um bom tanto do que estava aqui em cima da mesa. Também joguei bastante coisa fora. Vou levar vocês lá pro meu escritório, porque aqui tá um caos. Então, peraí. Bom, agora que eu já posicionei vocês aqui na sala, eu vou explicar certinho. A gente já começou a tirar bastante coisa, tanto pra jogar fora, quanto pra poder fazer as doações. E aí, a gente já conseguiu evoluir bastante. Deu uma travancada aí, não vou negar. Principalmente pelo fato de a gente ter que fazer toda a parte elétrica da casa. Gente, realmente ficou muito caro. Eu tenho uma planilha de gastos que eu tô acompanhando no computador. E assim, a gente já ultrapassou os 15 mil reais com essa reforma. E ainda falta muita coisa. Muito provavelmente a gente não vai fazer tudo que a gente queria, porque a gente precisou colocar outras coisas na frente, né? Por exemplo, a gente ia fazer o forro e pintar. E aí a gente precisou refazer toda a parte elétrica da casa, que é extremamente importante. Então a gente foi fazer a parte elétrica da casa. E é conta em cima de conta. Eu abro uma coisa, aí eu vejo que precisa ser feita outra coisa, e a gente tá falando, vamos fazer, pra não precisar também sobrecarregar lá na frente. Vamos supor, eu faço o forro agora, e aí mais pra frente eu vou ter dinheiro pra poder fazer a parte elétrica. Eu teria que desfazer todo o forro que eu já fiz, refazer a parte elétrica e refazer o forro. Então, por ordem mesmo de prioridade, facilidade, economia, a gente decidiu fazer tudo junto. Outro ponto importante é que a gente tinha muita coisa guardada no último quarto. Principalmente porque tem muita coisa que a gente trouxe da nossa cidade, né, original. E aí quando a gente veio pra cá, a gente não tinha onde guardar, então ficou em caixa. Outra coisa importante também são os móveis e roupas, brinquedos, o enxoval todo do bebê. A gente decidiu não lidar com isso no ano passado, né, quando eu voltei do hospital, eu fiquei internada e tal. E aí, quando eu cheguei, eu falei pro Rodrigo, pelo amor de Deus, só tira essas coisas da minha frente que eu não aguento mais chorar. E a gente colocou lá, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente tava muito sensibilizado com a situação. E acabou pegando a gente de um jeito, assim, muito triste, porque a gente já tinha perdido um bebê um mês antes. E quando a gente decidiu voltar a tentar engravidar, eu já estava grávida. E aí aquele negócio, ai, vocês não se preveniram e não sei o quê. A gente não tinha necessidade de se prevenir, a médica não pediu pra gente se prevenir e a gente também não teve relação pensando em engravidar, sabe? Só realmente aconteceu. E aí naquele momento eu fiquei super feliz, porque eu realmente queria uma gravidez de surpresa e aí acabei sendo pega de surpresa. E no final deu tudo errado. Então quando a gente voltou pra casa, a gente só queria mesmo esquecer, apagar isso da nossa memória o mais rápido possível. Porque aí o Rodrigo, a gente tava muito sensibilizado. Tanto que o começo do canal veio por causa disso, né? O primeiro relato foi esse, que eu tinha acabado de perder um nenê, eu tava me sentindo muito sozinha numa cidade enorme, numa casa enorme, tendo que lidar com diversas coisas. Então foi uma opção nossa deixar guardado. E quando a gente tirou as coisas do quarto, a gente se deparou com muitas coisas. A gente se deparou com as coisas que a gente não tinha tirado da caixa, com as coisas do bebê, coisas que a gente tinha comprado para usar durante a gravidez, a gente acabou não utilizando, roupas e tudo mais. A gente gosta de ser bem preparado, sabe? Então eu tinha roupas para quando eu estivesse grávida, eu tinha já brinquedos, eu tinha roupinha da criança, berço, cadeira, tinha tudo. E aí quando a gente foi tirando, foi uma revisitação, sabe? Com
com todo o nosso sentimento ali que estava envolto nisso. Então a gente precisou de uns dias para poder, né, dar um respiro e falar, certo, vamos lidar com isso. Até porque a nossa intenção é deixar tudo arrumado para quando eu engravidar de novo, já tá tudo certinho, sabe? Ter um quarto pra gente poder só pintar, ter um ambiente bom para poder cuidar de uma criança, ter um ambiente bom pra gente conseguir viver também. Então isso foi um passo muito importante. E aí entraram outras coisas na frente, né? Então, por exemplo, a gente já ia realmente fazer o teto, decidimos então fazer a parte elétrica. E agora, como um segundo passo, a gente vai arrumar aquele quartinho lá do fundo. Lembra que eu mostrei pra vocês? Estava cheio de coisa, tinha que tirar com a caçamba. Do lado tinha o banheiro que eu tinha medo de abrir porque tinha rato. Então lá tá tudo funcionando. Eu já consigo colocar um chuveiro lá no banheiro. Então eu já separei aqui um chuveiro que eu tinha, que dá pra gente usar. Eu também consigo ativar aquele banheiro. Então o que a gente vai fazer vai ser dar uma pintada, raspar o teto onde tem, né, umas tintas caindo e organizar também. E naquele quartinho do lado vai virar o meu depósito, o meu tão sonhado depósito, que é assim, tudo que eu tenho que eu não uso, eu sou uma pessoa bem minimalista, sabe? Tudo que eu não uso durante 3 meses eu acabo dispensando. Ou eu dou embora, ou eu jogo fora, ou eu passo pra frente assim mesmo. Porque na minha cabeça, se eu não tô usando, eu realmente não estou usando, não vou precisar disso. Então eu sempre tento não ter coisas guardadas em casa. Eu sempre tento ter um espacinho ali vazio para, se caso eu optar ter alguma coisa, eu ter onde guardar. Sou bem chata com isso, eu faço isso desde quando eu moro sozinha. Então é uma coisa que eu trouxe para nossa rotina e o Rodrigo adora, né, essa proatividade da gente conseguir guardar as coisas de uma forma mais organizada. Então, gente, vocês vão me acompanhar, além de fazer a reforma do teto, fazer a reforma da parte elétrica, vocês vão me acompanhar montando o meu depósito. E eu não vou colocar as coisas em caixa de papelão, que é também um segundo sonho da minha vida, porque toda época, né, que a gente passa ali tentando organizar as coisas, a gente acaba recorrendo às caixas de papelão. E eu não queria... Primeiro porque eu não consigo vedar certinho. Segundo porque eu tenho medo de molhar e acabar pegando as coisas. Então a gente comprou estantes de aço e caixas organizadoras de plástico pra gente conseguir colocar o que a gente for guardar lá no depósito. A minha ideia é que lá no depósito também seja, eu consiga dividir e também seja o quartinho da Era. A Era sempre ficou dentro de casa. Isso é uma coisa que eu e o Rodrigo, a gente nunca... teve nenhuma discussão em relação a isso. Ela sempre ficou. A gente fez um quartinho pra ela. Foi o primeiro lugar que a gente arrumou, inclusive. Colocamos papel de parede, grama sintética. Mas a gente tem um problema muito grande aqui, que é a nossa localização. Então, a rua que a gente mora, né, bem de frente, assim, é uma rua de altíssimo fluxo. A rua lateral também é uma rua de alto fluxo. E a gente tá a umas 3 casas da esquina. Então acaba que tem muito cruzamento de carro, muito cruzamento de moto. A gente realmente mora numa rua que é a entrada da cidade. Então quando você sai da Dutra, obrigatoriamente você vai passar na frente da minha casa. E isso é um problema pra Era. Principalmente porque ela é uma cachorra muito pequenininha, ela não suporta muito barulho. Ela foi criada num ambiente extremamente silencioso. Então o que a gente vai fazer é passar ela pro fundo da casa. E a gente vai transformar também esse quartinho de depósito, né? Dividir meio a meio. Então vão ficar as caixas ali organizadinhas. E a caminha, o cantinho dela, a gente vai arrumar tudo, vai ficar a coisa mais linda, perfeita. Mas vocês vão acompanhar tudo. Então esses são os updates, né? Do que tá rolando aqui em casa hoje. O Wesley tá chegando com o restante das coisas. Então eu tô aproveitando pra gravar aqui bem cedinho, antes dele chegar. A gente teve um problema com a entrega das luzes amarelo quente pelo Mercado Livre. As brancas chegaram certinho, apesar de eles terem, né, mandado pra gente já quebrada. As lâmpadas, assim, a maior parte veio certinho, o restante a gente manda de volta, não tem problema. Mas as lâmpadas de luz amarela quente não foram entregues, a gente pediu 2 vezes, a Eugene não entregou. Então o que a gente decidiu foi comprar aqui presencial mesmo na cidade.
É bem mais caro, saiu por volta de R$18 cada uma. Mas não tem o que fazer, né, gente? A gente precisa terminar isso porque tem muita coisa chegando. Tem tinta... Gente, vocês não têm noção. Vocês vão acompanhar a realização realmente de um sonho. Essa casa vai ficar perfeita. A gente comprou bastante coisa. Tem muita coisa pra chegar. Eu queria muito abrir todas as coisas com vocês. Então a minha ideia é adiantar ao máximo essa parte do forro e a gente conseguir também liberar o Wesley. Porque ao invés de uma semana de trabalho, foram 2 semanas de trabalho, é bastante coisa. A casa ficou parada por 2 semanas. Então eu estar efusiva, porque a gente tá terminando realmente de fazer o telhado, não é à toa. É porque eu realmente esperei muito, né, pra poder tá aqui falando pra vocês, olha, fechamos, resolvemos, não tem mais cupim, não tem perigo de queimar as minhas coisas. Eu tenho muito equipamento e os meus equipamentos são muito caros. Vocês sabem que eu tenho uma queda gigante por equipamento eletrônico. Então isso é uma coisa que realmente me preocupava, porque eu amo equipamento eletrônico. Tenho muita coisa que vai na tomada e se desse uma descarga elétrica aqui eu tava lascada, porque ia queimar muita coisa cara. Então a gente não tem mais esse risco, né, de queimar as coisas caras. Então isso pra mim é extremamente, sim, feliz. Então eu queria dar esse update pra vocês, mostrar mais ou menos como tá, mostrar o andamento. E agora eu vou passar alguns vídeos aí pra vocês do que a gente fez essa semana, eu e o Rodrigo. Lembra que eu comentei com vocês que eu tive que comprar uma roupa executiva pra poder participar de um almoço, que era muito bacana, que era realmente importante? Pois bem, o Rodrigo me levou nesse almoço e a gente teve a oportunidade de fazer um passeio lá em São Paulo, muito legal, que foi conhecer o estádio do Allianz Parque. Eu não fazia ideia do tamanho daquele lugar, é enorme, realmente gigante. Então eu vou deixar aqui o vídeo para vocês acompanharem, ver como foi esse passeio, também vou colocar algumas fotos. E é isso, gente, é o update da semana, o update do nosso passeio também. Lá vocês vão ver o look, que eu comprei um conjuntinho de terno com uma bolsinha nova. A gente também passeou num shopping que chama Shopping Bourbon, lá em São Paulo. Não consegui gravar muita coisa pra vocês, porque a minha glicemia baixou muito, eu comecei a passar muito mal no meio do dia, e a minha pressão subiu, eu acho que porque eu fiquei nervosa por causa da glicemia. Então a maior parte do vídeo vocês vão me ver extremamente vermelhinha, assim. E antes de vocês comentarem que é pressão alta, realmente é pressão alta. Mas, em minha defesa, a minha pressão não subiu, tipo, 18 por não sei quanto. Não é isso. A minha pressão geralmente é 9 por 6, 10 por 7. E aí eu acho que lá já tava tipo uns 12. Então eu já tava bem vermelha. Tava muito calor. Eu almocei, mas mesmo assim, com a medicação que eu tô tomando pra diabetes, a minha glicemia baixou muito e eu ainda tô me adaptando ao remédio. Então acontecerão algumas coisas. Se vocês notarem que eu tô meio caidinha aí na visita, é por causa disso. Eu tava gravando aqui pra vocês e o Wesley chegou com as coisas. Aí eu pedi pra ele deixar pra eu poder mostrar pra vocês. Então finalmente temos a nossa lâmpada amarela, a gente já vai colocar. E aqui ele já comprou umas lâmpadas pra casa que tava muito fraquinho. Aí ele até inclusive instalou aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? São lâmpadas de pazinha. O que a gente tava era lâmpada normal mesmo, mas tava bem fraquinho aqui. Então ele já trouxe todas as lâmpadas pra gente conseguir colocar. Então essa daqui é menor. A que a gente tinha comprado, a branca, é um pouco maior por ser branca, né? E precisar de mais luz. Aí essa daqui, como é luz de descanso mesmo e abajur, a gente comprou um pouquinho menor pra diferenciar. E essa lâmpada de pá, que ela abre, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, e aí a lâmpada é assim, é uma pazinha mesmo. E ela abre pra poder ficar esticadinha desse jeito. A que a gente tem lá na copa, a que eu tenho lá na copa, ela é um pouco mais, acho que larga também, né? Ó, tá vendo? A da copa, ela é um pouquinho mais larga, a pazinha, não é arredondada, é quadrada. E tem 4 pás. Então essa daqui, ela dá uma boa luminosidade. E a nossa, ela tá queimada, uma das pás, ó. E mesmo assim clareia. Ela queimou no segundo dia de uso. A gente apagou, quando ligou, ela já não ligou mais aquela pazinha. Mas também não foi um problema.
Então agora bora deixar ele trabalhar, coitado, porque até ele já deve estar cansado de estar vindo aqui pra casa. Vou liberar essa caixa e vou editar o vídeo pra vocês pra ir hoje no ar. Não sei se vai meio-dia, mas hoje com certeza vai ter vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer. Que vocês estejam tão animados quanto eu pra ver aí o desenrolar de tudo que tá acontecendo. Da decoração, das viagens, das visitas que a gente fez, da reforma. Tem muita coisa chegando e muita coisa legal. E é isso, não esquece de deixar o seu like. O Rodrigo não tá aqui agora, ele já saiu pra trabalhar. Mas com certeza ele deixaria um beijo pra vocês. Então já repassando aqui um beijo do Rodrigo também. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser na segunda-feira, tá bom?